É convidado deste Closing Bell, Francisco Proença de Carvalho, advogado. Francisco, boa noite, obrigado por estar no Closing Bell. Vamos começar por, depois deste período de férias em que estivemos ausentes em termos de comentários, vamos olhar para aquilo que são os primeiros tempos de governação. Que análise faz, Francisco? Bom, antes de mais, é preciso dizer que este governo assume o poder num momento em que o país está praticamente falido, é preciso dizê-lo. Vivemos grandes dificuldades e é neste enquadramento que este governo assume o seu papel, que é provavelmente a governação mais difícil que nós temos memória dos últimos 20, 25, quase 30 anos. Portanto, é um desafio muito grande que este governo tinha e tem pela frente, que leva a que nós tenhamos que fazer sempre uma análise de acordo com isso. Mas isso tem um lado também bom, porque permitiu, por um lado, que os partidos que se apresentaram em eleições e que agora formaram o governo, que, pelo menos do ponto de vista escrito, apresentassem programas que aparentemente seriam verdadeiramente reformadores e que permitiriam uma certa mudança de paradigma daquilo que tem sido sempre a governação em Portugal para enfrentar esta crise. Tem uma enorme legitimidade democrática que lhes foi conferida pelos portugueses, confiando também nessa capacidade reformista, e teve, pelo menos até agora, uma certa apatia de toda a comunidade nacional que, perante este estado de quase falência, perante a situação a que nós chegámos de ajuda externa e também com o compromisso que existe de todos os partidos do ciclo da governação para um memorando da Troika, que é também em si um verdadeiro programa de governo, nesse aspecto, parece-me a mim que, ao contrário de outros governos anteriores, este tinha a tarefa um pouco mais facilitada nesse aspecto, porque havia uma grande mobilização dos portugueses. A verdade é que, para ser sincero, ao fim destes quase 3 meses, e correndo o risco de ser um pouco injusto, porque estes julgamentos sumários de governos que é suposto durar em 4 anos, fazerem em 3 meses, podemos nos enganar, eu espero que me engane. A verdade é que eu tenho que dizer que sinto-me um pouco desiludido, porque aquilo que vi escrito em programas, aquilo que vi até discursado pelo atual Primeiro-Ministro e outros ilustres membros dos partidos que agora estão no governo, não me parece que esteja a ser refletido nestes primeiros momentos. E refere-se exatamente aqui, Francisco? Eu refiro-me àquilo que é óbvio, quer dizer, este governo assumiu um papel, um compromisso muito forte de redução da despesa e, se possível, aliás, falando muito diretamente, não corrigindo os nossos déficits através de um aumento de impostos e de um aumento da carga fiscal. Nós vimos, não raras vezes, Pedro Passos Coelho falá-lo. Essa também foi uma das razões para a queda do anterior governo, diga-se, foi muito falada, e a verdade é que nas 3 vezes em que o nosso Ministro das Finanças faz conferências de imprensa, o que nos promete de antevisão dessas conferências de imprensa são reduções históricas e concretas da despesa, e o que nós temos visto é, pelo contrário, um aumento da carga fiscal, muitas vezes com motivações e com justificações que me parecem perfeitamente demagógicas e totalmente contrárias àquilo que me pareceu ser a fórmula como os partidos que estão no governo chegaram ao poder. Portanto, se este governo tinha uma grande margem de manobra, a meu ver, pelas condições que há pouco referi, a partir do momento em que começa a autodescredibilizar-se através destas coisas, temo que possa criar uma incompreensão na sociedade para fazer as reformas que se propõe fazer. Francisco, parece-lhe que, passados estes 100 dias de governo, o governo já teve o tempo necessário para apresentar cortes substanciais da despesa? Bom, já o devia ter feito? Eu acho que, sem dúvida, já deveria ter feito. Pelo menos uma coisa não deveria ter feito, não deveria nunca ter aumentado os impostos. Muito menos com argumentação. E falo agora desta última. É evidente que aquele imposto extraordinário sobre o subsídio natal é muito duro e é transversal à sociedade portuguesa. E pronto, embora seja uma surpresa, ainda se pode compreender este último com uma justificação de ser um imposto de solidariedade. Quer dizer, é demagogia pura, porque primeiro estamos a chamar ricos a pessoas que efetivamente representam a classe média, o cerne daquilo que são
que é o eleitorado, aliás, deste governo, e o cerne, que deve ser uma sociedade normal, moderna, não de um país de terceiro mundo. E, portanto, dizer-se que é por solidariedade que se vai buscar 100 milhões de euros a uma determinada fasquia da sociedade parece-me altamente demagógico e que compromete um discurso credível que nós queremos de um governo. Porque retirar dinheiro, mais dinheiro à economia, nós só tivemos até o momento medidas depressivas. E, de certa forma, já estávamos um pouco à espera, mas parece-me que este tipo de justificações para retirar, para deprimir ainda mais a economia das pessoas que eventualmente podem consumir um pouco mais, investir um pouco mais e dessa forma ser efetivamente mais solidários para toda a sociedade, porque o imposto extraordinário é transversal a todas as camadas, portanto, não se diga que aí não há solidariedade. Obviamente que o problema é o seguinte, é que nós já temos uma carga fiscal tão alta e um retorno tão reduzido daquilo que é o pagamento de impostos e taxas e impostos indiretos, que em alguns casos vai bastante, razoavelmente acima dos 50%. Isso para mim, para um governo que se dizia liberal, quase um governo que nacionaliza parte dos rendimentos de uma classe. Parece que o governo terá ultrapassado aquilo que era o limite de aumento de impostos. A meu ver, já não temos mais acho que margem, porque, quer dizer, eu acho que há aqui um problema grave e que eu vi nestes últimos 2 meses e que tenho visto sempre, que é vi as pessoas mais preocupadas, mesmo na opinião pública, nos mídias, em discutir novos impostos, como é que podemos ir buscar mais receitas, como é que podemos criar mais taxas, mais portagens, o que seja. E vi muito pouco as pessoas empenhadas em ver como é que podemos duas coisas. Por um lado, retirar as gorduras do Estado e aquilo que me parece mais importante, reformar o Estado, de modo a que ele possa ser sustentável com menos impostos, com mais dinheiro na economia. E eu percebo que neste momento temos medidas de emergência, temos um plano para cumprir, temos que cumprir. Mas a verdade é que ainda ninguém nos explicou porque é que nós eventualmente não estamos a cumprir ou onde é que não estamos a cumprir para se justificar este aumento de impostos. Começámos por ouvir um desvio colossal que depois foi desmentido até com alguma graça por parte do Sr. Ministro das Finanças, mas não percebemos muito bem. E disse, será que já tinha tido tempo para apresentar essas medidas concretas? Eu não sei se já teria tido tempo para apresentar todas as medidas, mas já teria tido tempo seguramente para apresentar várias medidas. E, aliás, não fui eu que o disse. Foram estes governantes que se comprometeram a tal perante o eleitorado português. E aquilo que criticaram tanto num governo anterior, aparentemente podem estar a cometer o mesmo erro. Nesta altura parece muito grave. Vítor Gaspar, o Ministro das Finanças, na última intervenção que fez no Parlamento, veio a dizer que na apresentação da discussão do Orçamento de Estado para 2012 serão anunciados então esses cortes na despesa. Parece-lhe que é o limite máximo de tempo que o Governo tem. Tem mesmo que apresentar nessa altura os cortes, os tão falados cortes, os tais 2/3 necessários para equilibrar as contas? Claro que sim, desde logo porque aparentemente indica que 2011 esteja a ser um ano perdido, porque não vamos cortar especialmente na despesa e, pelo contrário, aquela ideia de que aumentando os impostos também se aumenta a receita, os últimos dados até nos indicam o contrário. Portanto, o que se verifica é que no meio disto tudo o que está a definhar é a economia e os portugueses, o desemprego, as falências aumentam tudo. Portanto, é urgente, não só do ponto de vista dos mercados internacionais, mas também da legitimidade e da força que este governo tem para fazer as reformas que, repito, se comprometeu a fazer no período de 4 anos, é, a meu ver, fundamental que apresente essas medidas concretas. Porque eu há pouco disse que era injusto, estamos a fazer julgamentos com 3 meses, se calhar é injusto, mas temos os dados que temos. E a verdade é que neste momento os dados ao nível da despesa, ouvimos um bocado de conversas de café que se está a cortar em alguns lados, nomeadamente, por exemplo, na saúde, quer dizer, parece que há ministros mais envolvidos do que outros neste plano nacional desse aspecto. Portanto, é preciso efetivamente medidas concretas que os portugueses percebam os sacrifícios que vão correr, e não digo só medidas de corte da despesa, de redução de salários, redução de prestações sociais, digo também medidas de mudança estrutural do Estado português e, consequentemente, da sociedade portuguesa, porque nós temos memória curta muitas vezes e a legitimidade que este governo ganhou para fazer essas reformas pode-se perder rapidamente se não vai
fazê-las rapidamente. E, portanto, isso seria, a meu ver, muito nefasto para o futuro, porque ficaríamos outra vez um bocado aqui bloqueados e acho que já não temos margem para ficar mais bloqueados. Francisco, não fica um pouco a sensação, quando olhamos para a ação, sobretudo depois daquilo que foram as promessas de Pedro Passos Coelho durante a campanha, ficamos com a sensação de que todos os governos, assim, ou todos os governos, quando tomam posse, acabam por, perante aquilo que é a dimensão do Estado, ter uma quase total incapacidade para reduzir essa dimensão do Estado. Pois é verdade. Nós não sabemos se é incapacidade, se é falta de imaginação, se é falta de ideias novas, porque eu repito o que eu vi no programa do PSD, que muitas vezes é genérico, e que eu vejo no programa da Troika, por assim dizer, parece-me execuível. Agora... A questão é depois implementar. Não, a questão é sempre essa, mas quer dizer, governar é isso mesmo. É muito mais fácil, seguramente estamos aqui a comentar e a opinar, não nego isso, e é evidente que a ambição, mas quem ambiciona governar, quem tem no fundo até um privilégio de chegar onde chegaram estes governantes, eu acho que tem o dever de fazer tudo para isso e de ter novas ideias. O que me parece que falta são novas ideias. Porque eu vejo, quer dizer, esta questão da carga fiscal, por exemplo, a Irlanda, em certas medidas, aumentou a sua carga fiscal, mas por muita pressão que tivesse tido, não aumentou o IRC, e foi, no fundo, a sua vantagem pressão, competitiva. nomeadamente que a Alemanha exerceu sobre a Irlanda. Exatamente, a Alemanha, aliás, ainda hoje assistimos que está a exercer ponderadamente, diga-se, uma forte pressão sobre nós e todos os países mais frágeis, por assim dizer, mas também sobre toda a Europa, para que se torne um pouco mais, nos tornemos um pouco mais alemães, e que tem um lado bom, mas que nós temos de ser pragmáticos, quer dizer, esta ideia de pura austeridade, sem se olhar minimamente aquilo que é a economia, porque a economia é aquilo que nós temos todos os dias, e portanto é da economia que nós vivemos, e portanto vamos lá ver se não sai também o tiro pela culatra à própria Alemanha, com o arrastar da Europa para um caminho que não levará seguramente a inverter esta situação. Portanto. Francisco, proponho-lhe que olhemos politicamente para estes primeiros dias, para estes primeiros 100 dias de governo. Há de facto aqui eventualmente algum mal-estar por parte do parceiro de coligação, por parte do CDS, que foi sempre contra, e muito recentemente reafirmou essa posição, foi sempre contra um aumento de impostos e, de facto, está encostado, digamos assim, às cordas com todos estes aumentos de impostos, também comprometido com aquilo que tem sido a ação deste governo. Enfim, os governos de coligação são isso mesmo, ou seja, devem ser um justo equilíbrio entre os partidos que formam essa coligação. Até onde é que o CDS poderá estar disposto a ir? Eu acho que já foi longe demais, se quer que lhe diga. Parece-me que eles levam muito a peito aquilo que é fácil estar aqui a comentar, é fácil estar a fazer oposição, e depois chegam ao governo e há um certo deslumbramento de estar no governo. O líder, por exemplo, do CDS foi para o cargo que queria desde sempre e não se notou a mínima tensão de evitar que isto fosse feito. Isso é que me faz confusão. Quer dizer, não se nota... A decisão é tomada e não há tensão entre os parceiros de coligação, pelo menos alguma resistência que se note e que o eleitorado, por exemplo, do CDS, note que há uma resistência antes da decisão tomada a que ela seja, porque, enfim, é a coligação. O PSD não pode governar como se não tivesse o CDS. Até onde é que pode ir? Não faço a mais pequena ideia, porque é o que eu digo, muitas vezes os partidos são uma coisa na oposição e transfiguram-se totalmente no poder. Às vezes a ânsia de estar no poder, por razões que a mim me ultrapassam, fazem com que haja a maior tolerância. Portanto, não lhe sei responder minimamente. Eu gostaria que, efetivamente, o CDS, nesse aspecto, fosse um ponto de equilíbrio para esta coligação.